Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de banco de dados com MySQL. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor. E agora, nessa 14ª aula do curso de banco de dados com MySQL, a gente vai dar uma pausa na parte prática e vamos falar um pouco sobre teoria, falando um pouco sobre relacionamento entre tabelas. E essa é a parte 1 dessa aula. E calma, você que está pensando aí, não, lá vem ele com teoria, vou pular para a próxima aula. Se você pular para a próxima aula, você não vai entender nada da 15ª, eu te garanto. Eu tenho uma proposta um pouco diferente quando eu ensino banco de dados. Normalmente, você fez no colégio ou na faculdade, com certeza o professor de banco de dados começou falando o quê? Do modelo relacional, falou sobre aquele monte de teoria, e lá no meio do curso ele começou a fazer banco de dados. Eu inverti um pouco as coisas. Eu comecei fazendo um banco de dados, a gente fez um banco de dados com 2 tabelas simples, e agora nós vamos começar a conectar as tabelas. Eu vou falar um pouco agora sobre o modelo relacional, e antes de mais nada, é importante que eu te diga o seguinte, eu não vou me aprofundar no modelo relacional. Isso porque isso é um curso introdutório de banco de dados. Na minha opinião, se você é um aluno iniciante, você não precisa saber exatamente como funciona o modelo relacional logo de início. E é claro que quanto maior o seu banco de dados, melhor ele fica se você utilizar conceitos de banco de dados, como, por exemplo, o modelo relacional, projeto de banco de dados, normalizações e muito mais. O que eu quero deixar claro aqui é de que nenhuma dessas técnicas que eu acabei de citar são inúteis. Elas são, sim, muito úteis. Mas para quando o usuário é iniciante, para quando o gafanhoto está começando a aprender, eu, Gustavo Guanabara, seu professor, acho melhor começar com a parte prática, crie 1 ou 2 tabelinhas básicas e depois a gente entra mais aprofundadamente no modelo relacional. E é exatamente isso que eu propus e estou utilizando no curso em vídeo de banco de dados. E se você é daqueles que gosta de pular teoria, com certeza você pulou a aula 1 do curso de banco de dados, não foi? Você criou lá a história de banco de dados, não quero saber isso. Eu vou voltar aqui e vou te falar um pouquinho, só nesse iniciozinho, sobre o que a gente tinha falado lá na aula 1. Então, se você perdeu, o que importa da aula 1 para essa aula é exatamente esse conceito que eu vou passar agora. Você deve se lembrar muito bem que lá na década de 60, o governo dos Estados Unidos, no Departamento de Defesa e a IBM, fizeram um evento chamado Codasil, de onde nasceu a linguagem COBOL e os primeiros conceitos de banco de dados. Nessa época, surgiram os modelos hierárquico e em rede, que eram muito bons para a época. Mas com o passar dos anos, eles acabaram se mostrando pouco eficientes. Foi quando, na década de 70, um dos engenheiros da IBM, o Edgar Code, propôs a criação de um modelo um tanto quanto diferenciado, onde os dados, muito mais do que apenas ligações, eles teriam relações entre eles. Surgiu, então, o modelo relacional. Nos modelos hierárquico em rede, você tinha simples ligações entre dados. O modelo relacional trouxe essa ligação a um outro patamar. Ele criou relações, onde eu não tenho apenas uma ligação, eu posso ter várias ligações e essas ligações têm significado. Graças ao modelo relacional, hoje em dia a gente pode ter um banco de dados onde, por exemplo, eu cadastro uma pessoa e aí acaba que eu tenho um registro. A partir do acesso a esses dados dessa pessoa, eu posso, por exemplo, ver onde ela mora ou que tipo de compras ela fez no meu estabelecimento. Uma vez que ela tenha feito compras, eu consigo ter acesso à data e a quanto isso afetou no meu estoque. E eu posso até fazer com que o meu sistema decida se o quanto que ele afetou o meu estoque é o necessário para eu ter que entrar em contato com o meu fornecedor e pedir uma reposição. Tudo isso é possível hoje em dia nos sistemas de forma simplificada, graças ao modelo relacional. E eu não estou falando aqui que o modelo relacional é o ápice, é o auge da tecnologia. Não, já surgiram outros modelos, como por exemplo o modelo orientado a objeto, que é bastante útil, tem vantagens em relação ao modelo relacional, só que infelizmente ele ainda não foi adotado em grande escala. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o modelo relacional reina dentro do mercado brasileiro e do mercado mundial. Então, é nele que a gente vai se basear. E você deve se lembrar das aulas anteriores também, quando eu apresentei o Godofredo para vocês. Tu lembra, né? Tu lembra do Godofredo? O Godofredo que tinha uma esposa, uma filhinha, aquele negócio lá do início? Então, a gente vai voltar a esse tipo de conceito, porque ele é de suma importância para que você entenda o ponto desse curso daqui para frente. Então a gente apresentou, além de Godofredo, outras pessoas aí que a gente tinha cadastrado. O que eu propus numa das aulas iniciais do curso era pegar todo mundo e colocar num container, lembra disso? Peguei esse container e escrevi um nome nele, por exemplo, gafanhoto,
E dentro, eu posso colocar gafanhotos, eu posso colocar pessoas que são estudantes do curso em vídeo. Além de armazenar eles dentro de um container, eu coloquei todas as informações que são necessárias para identificar cada um deles. Como, por exemplo, aí, identificação, nome, profissão, nascimento, sexo, peso, altura e nacionalidade. Você deve se lembrar dessa relação conceitual que eu inventei aí loucamente no início. Mas acontece que ela vai fazer mais sentido agora. Esse container é como se fosse um retângulo que cabe dado dentro, não é isso? Só que em vez de desenhar um container, eu vou desenhar de maneira mais simplificada, beleza? Eu vou transformar esse container num simples retângulo e vou escrever da mesma maneira gafanhoto. E eu também vou parar de chamar esse container de container. Eu vou passar a chamar ele de entidade. Então, de forma resumida, uma entidade para um banco de dados é como se fosse um container onde eu vou colocar dados sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa. Nesse meu caso aqui, o meu container gafanhoto vai conter dados de alunos, dados de gafanhotos, que são alunos do curso em vídeo. Então, sempre que você vir uma entidade, escrito gafanhoto, imagine que essa entidade é como se fosse um container e dentro desse container a gente tem vários gafanhotos, porque está identificado na etiqueta que está logo abaixo. Então, se você olha, por exemplo, um container, uma entidade escrito produto, com certeza você vai imaginar o quê? Dentro desse container tem um monte de dados sobre produtos. Tem lá o nome do produto, quem fabricou, quanto ele custa, quanto ele pesa, qual a cor da embalagem, o que for necessário para armazenar dados sobre esse produto. E esses dados, eu vou parar de chamar de dado também. Eu vou passar a chamar de atributo. Então, toda entidade possui uma coleção de atributos definidos. Esses atributos vão compor os dados que compõem cada um dos elementos que estão dentro dessa entidade. Ficou confuso para você? Volta um pouquinho o vídeo, assiste esse pedaço de novo e com certeza você vai entender. No momento do nosso curso, até agora, a gente criou duas entidades, a entidade gafanhoto e a entidade curso. A entidade gafanhoto possui atributos relacionados apenas a alunos e a entidade curso possui dados relativos apenas a cursos, como identificação dele, o nome, descrição, carga total de aulas e o ano em que ele foi criado. Deu para entender que eu não consigo pegar um aluno e colocar dentro do container do curso? Deu para entender que eu não consigo pegar um curso e coloco dentro do container de aluno? Então são coisas diferentes que eu vou colocar em containers diferentes e guardar dados diferentes. De forma mais técnica, eu vou dizer o seguinte: dados são representados em forma de atributos. Esses conjuntos de atributos vão identificar tuplas, vão identificar registros, vão identificar coisas que estão armazenadas dentro de entidades. E tudo isso já existia nos outros modelos, como o modelo em rede ou o modelo hierárquico. A diferença do modelo relacional, como eu disse anteriormente, é que eu consigo fazer ligações entre essas entidades. Outra coisa que nós vimos nas aulas anteriores é que um desses atributos, ou um conjunto desses atributos, servem para identificar cada uma das tuplas. Isso é, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Alguma coisa diferencia a gente de forma que não exista duas pessoas com a mesma coisa. Por exemplo, o meu CPF. Eu tenho um CPF, você tem um CPF. Eu não posso me identificar e te identificar por altura, por exemplo. Pode ser que a minha altura seja diferente da sua, mas pode ser que a minha altura seja a mesma de outra pessoa. Pode existir outra pessoa que se chame Gustavo Guanabara? Pode acontecer, mas com certeza duas pessoas não têm o mesmo CPF. E nós vimos que existem atributos específicos chamados atributos chave primária. No caso aqui da minha entidade gafanhoto, eu tenho o ID como chave primária, e no caso de curso, eu tenho o ID curso como chave primária. Não existem dois gafanhotos com o mesmo ID e nem dois cursos com o mesmo ID de curso. E é aí que o modelo relacional começa a se diferenciar dos modelos mais antigos. A presença de chaves é algo muito importante e você vai entender já já por que isso precisa acontecer. Então, a primeira base do modelo relacional foi o uso de chaves. E essas chaves primárias, elas servem para identificar as tuplas. E elas vão servir também para relacionar as entidades. Isso porque, como o próprio nome sugere, o modelo relacional relaciona essas entidades. Então, quando você cria um modelo relacional, você se pergunta, a entidade tal pode se relacionar com a outra entidade? Por exemplo, um gafanhoto pode se ligar a algum curso de alguma maneira? E eu te pergunto, existe uma ligação entre gafanhoto e curso? E aí eu te digo, claro que existe uma ligação. Um gafanhoto assiste um curso. Percebe aí que eu representei em forma de um losango e coloquei uma palavra que identifica qual é a relação entre gafanhoto e curso. Gafanhoto assiste curso. Curso é assistido por gafanhoto. Então existe uma relação entre um e outro e, é claro, existe uma entidade dominante e uma entidade relacionada a ela. Mas nada impede que eu faça a leitura nos dois sentidos, eu só vou ter que mudar um pouquinho a palavra.
Cada livro de banco de dados dá uma regra um pouco diferente para a nomeação desses losangos. Eu vou utilizar um modelo relacional um pouquinho mais livre. Isso porque o nosso curso não é focado diretamente no ensino de modelo relacional. Eu só estou fazendo aqui de uma forma simples, de uma forma um pouco mais didática. Apenas relembrando, todo retângulo que vai aparecer aqui é entidade. Então, eu tenho duas entidades, a entidade gafanhoto e a entidade curso. Apareceu um losango aqui no meio. Todo losango a gente vai chamar de relacionamento. Então, pode acontecer de duas entidades, duas ou mais entidades, se relacionarem entre si. Nós também não vamos falar sobre relacionamentos ternários e quaternários e enários. Nós não vamos falar de relacionamentos múltiplos. Nós vamos falar aqui nesse curso introdutório apenas de relacionamentos duplos, que são aqueles que envolvem apenas duas entidades. Então, o que nós podemos dizer, já que a entidade é um retângulo e o losango é o relacionamento, que esse diagrama tem um nome. Esse diagrama se chama diagrama entidade-relacionamento. Você pode escrever diagrama, entidade, traço, relacionamento, ou diagrama é traço R, ou de forma mais simplificada ainda, você pode simplesmente colocar DER. Então, o DER, que é o diagrama entidade relacionamento, ele vai mostrar como o modelo relacional está sendo aplicado dentro desse meu minimundo, dentro dessa minha possibilidade, dentro dessa minha situação que eu quero criar um banco de dados. Então, nesse nosso curso, a gente está criando um banco de dados para cadastrar aluno e para cadastrar cursos. Só que eu posso relacionar aluno com curso porque aluno assiste curso. E eu posso simplesmente falar isso de forma verbal, e isso pode causar uma certa dúvida para você, ou então eu crio um diagrama entidade relacionamento, que é essa maneira gráfica de representar como o modelo relacional vai funcionar dentro do meu banco de dados. Ficou claro isso para você? Então, antes de criar um banco de dados pequenininho, você não precisa se preocupar com o modelo relacional. Se o seu banco tem duas tabelas, uma tabelinha só, e você não precisa ligar uma tabela com a outra, relaxa, filho. Você vai criar seu banco, quero cadastrar uma agenda, só quero cadastrar pessoas. Beleza, você não precisa saber o modelo relacional para isso. Agora, se o seu banco começar a crescer, se você precisar ligar um dado de uma tabela com o dado de outra tabela, em vez de ficar colocando tudo dentro de uma tabela só, aí sim, você vai precisar estudar um pouco mais sobre o modelo relacional. E até um pouco mais do que eu estou te passando aqui. Não acho que o que eu vou falar nessa aula teórica de modelo relacional vai suprir toda a necessidade que você tem de ouvir um pouquinho mais sobre o banco de dados. O que eu quero fazer aqui é apenas o papel legal, é apenas o papel inicial. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que ler um livro, você vai ter que procurar um professor, procurar um profissional responsável, e aí sim, você vai se aprofundar no estudo de banco de dados. Então, esse diagrama que está aparecendo aí na sua tela nada mais é do que um diagrama de entidade de relacionamento, ou um DER. Então, as entidades se relacionam umas com as outras através de losangos, através de relacionamentos. E como eu já falei 1 milhão de vezes, sempre que aparecer uma entidade, veja como se fosse um container. Isso é, eu vou botar um espaço um pouco maior para poder representar aqui para você. Sempre que você vir uma entidade gafanhoto, por exemplo, imagine como se fosse um grande container onde dentro eu coloco gafanhotos. Coloquei aí, um senhorzinho. Da mesma maneira, quando eu falar de curso, fique imaginando que dentro desse container tem dados sobre um determinado curso. Por exemplo, o curso de HTML5 que a gente tem aqui. Você não sabia que o curso em vídeo tem mais do que isso? Olha aqui, dá uma olhada aqui em cima. Aqui em cima tem algumas playlists. Você clica aqui, tem essezinho interativo aqui, que aparece até no celular. Aperta essezinho, dá uma olhada. Pode apertar agora, não tem problema nenhum. A aula não vai parar, você não vai fechar, não vai nada. Aperta aqui o izinho. Apareceu aqui do lado, não apareceu? Então você tem um monte de curso aqui. Você pode clicar aqui e acessar. Ou então você acessa o cursoemvideo.com, ou então a nossa playlist no YouTube. É só procurar no YouTube por curso em vídeo, a gente vai aparecer logo em primeiro. É só fazer o seguinte, procura por curso de HTML5 no YouTube. Você vai ver que vai ser uma dominação mundial. E não pense que dentro de gafanhoto só tem um aluno e dentro de curso só tem um curso. Não, eu posso ter vários gafanhotos e eu posso ter vários cursos. Esses dados podem coexistir de forma isolada, como está acontecendo até o momento nesse curso. Então, eu tenho o cadastro de gafanhotos e eu tenho o cadastro de cursos. O que não está acontecendo é eu não posso fazer um aluno assistir um curso ainda. Isso porque eu não falei de relação ainda. E agora que a gente está vendo isso. Deu para entender que se você não prestar atenção nessa aula, se você não entender essa aula 100%, você não vai conseguir prosseguir no curso de banco de dados? Então a dica que eu te dou é, assiste essa aula mais de uma vez. Se você já é um gafanhoto experiente, com certeza tudo que eu estou falando aqui você já conhece. Mas acaba que a galera se diverte e vê minha maneira maluca de explicar as coisas. Isso é bem legal. A partir do modelo relacional, eu posso dizer que existe relacionamento entre as tuplas das entidades. Então, por exemplo, o primeiro gafanhoto ali, o senhorzinho, ele pode, por exemplo, assistir o curso de HTML. Pode, mas ele também pode assistir o curso de PHP. Nada impede. Eu tenho também, por exemplo, a senhorinha lá embaixo. Está assistindo o curso de Word, mas ela também assiste o curso de HTML e o de PHP.
O Godofredo. O Godofredo faz Java. Só Java, que o Godofredo tá limitado na parada. Tá trabalhando demais, sabe como é que é essa coisa? Tomar conta de uma menininha bonitinha, cuti-cuti. E o rapazinho de cabelo encaracolado ali vai fazer o curso de HTML5 e o curso de Word, por exemplo. Percebe aí que cada uma das cores representa qual curso que cada um tá assistindo. Então vamos prestar atenção aqui, ó. O primeiro gafanhoto tá fazendo 2 cursos. O segundo gafanhoto também tá fazendo 2 cursos. O terceiro tá fazendo um curso só. E a última está fazendo 3 cursos. Então a gente chega à conclusão de que um mesmo gafanhoto, ele assiste vários cursos. Então eu venho aqui, ó, e coloco um N. Então, cada gafanhoto assiste vários cursos. Olha o sentido da leitura. Um gafanhoto assiste N cursos. Deu para ler? É muito importante que você entenda esse sentido de leitura. Vamos fazer do outro lado agora. Cada curso daqui pode ser assistido, por exemplo, HTML5. Está sendo assistido por quantos? Por 3 aqui, não é? Que são o senhorzinho, o rapaz de cabelo encaracolado e a mocinha lá no final. Então, cada um dos cursos pode ser assistido por N gafanhotos. Então, você sempre vai partir de um lado. Um desse daqui assiste quantos do lado de lá? Vários. Um do lado de lá é assistido por quantos desse lado? Vários. Então você vai botar N de um lado, N do outro. E isso tudo tem um nome. É cardinalidade. Então, até o momento, a gente viu alguns conceitos. Entidades, atributos, relacionamentos e agora cardinalidade. A cardinalidade, ela pode ser simples ou múltipla. Ou N. Eu não vou ficar me aprofundando aqui. Existe a cardinalidade nula, existe a cardinalidade mínima e máxima. Eu vou trabalhar nesse curso apenas com o modelo simples de cardinalidade. O modelo de cardinalidade máxima, representado no diagrama entidade-relacionamento. Mas, se você se aprofundou no curso, se você estudou com uma outra bibliografia, você vai ter o conceito de cardinalidade mínima, cardinalidade máxima, vai ver que existem tuplas que não são relacionadas com outras, mas a gente não vai se aprofundar aqui. Eu vou ser chato falando isso várias vezes, porque com certeza lá no final vai ter gente comentando assim, você não falou do conceito de, por exemplo, entidade fraca. Você não viu, você disse que toda entidade tem que ter uma chave. Mas existem as entidades fracas, que são aquelas entidades que não possuem dados suficientes para ter uma chave. Eu sei isso tudo, pequeno gafanhoto. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse curso é um curso introdutório. O meu objetivo aqui não é me aprofundar, até porque o curso é curso básico de banco de dados. É para criar bancos de dados básicos. Mas ainda assim, eu vou criar relações entre as tabelas lá no meu MySQL. Mas eu preciso que você entenda isso aqui antes. A partir da cardinalidade, a gente pode classificar um relacionamento. Esse relacionamento que você está vendo aí, ele tem um gafanhoto para N cursos e um curso para N gafanhotos. Então, cada um dos gafanhotos pode assistir N cursos. E cada um dos cursos pode ter N gafanhotos assistindo. Isso vai fazer com que a classificação do meu relacionamento seja muitos para muitos. E aí você pode chamar de N para N, muitos para muitos. Escolhe a maneira que você achar melhor. E aí você vai falar, mas Guanabara, todo relacionamento é de muito para muitos. Não é não. Vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos ver um outro exemplo aqui de relacionamento. Por exemplo, marido casa com esposa. Então você se lembra aí, sempre que você encontrar entidades, você expande ela na sua mente. Imagina que ela está expandida. Dentro da entidade marido, eu tenho vários maridos. Dentro da entidade esposa, eu tenho várias esposas. E aí a gente pode traçar uma relação entre essas pessoas. Por exemplo, o Godofredo é casado com a Dolores. Lembra disso? Eu tenho, por exemplo, ali o último senhorzinho, o de baixo. É casado com a moça japonesa ali. Percebe? Que o marido do meio ali, ele não tem relação com nenhuma tupla da entidade esposa que está do lado direito. Isso significa que ele está solteiro. Isso é, uma tupla não tem obrigatoriedade de ter uma outra tupla. E antes de continuar, antes que eu seja enxurrado de várias mensagens falando que eu sou homofóbico... Senhores, olha só. Eu sei que hoje em dia pode homem casar com homem, mulher casar com mulher, um marido casar com marido, uma esposa casar com esposa... Existe esse tipo de coisa. Só que olha só, nós não estamos num curso preconceituoso. Nós estamos num curso básico. Se eu começar a dificultar as coisas, se eu começar a criar possibilidades, eu não explico um conceito que é básico. Então, vamos ficar com esse conceito de casamento? Não estou dizendo que esse é o modelo certo. Esse é o modelo mais simples da gente entender, certo? É o modelo mais simples para eu poder te explicar. Então, aceita isso. Não é uma questão de preconceito. É uma questão de didática. Beleza? Então, vamos analisar aqui, ó. Uma tupla desse lado, por exemplo, um cara daqui só pode se casar com uma esposa. Então, ó, um cara desse se casa com um cara desse aqui.
Então eu vou escrever lá, ó, 1. Isso é, cada marido casa com apenas uma esposa. Vamos fazer o sentido contrário. Cada esposa casa com apenas um marido. E aí, mais uma vez, não é uma questão de preconceito cultural, porque sabe-se que existem culturas que aceitam que um cara case com várias mulheres, uma mulher case com vários caras, enfim, é uma questão didática, é uma questão de simplificação das coisas para que tudo fique mais fácil de compreender. Então, para o nosso modelo cultural, uma pessoa só pode casar com uma pessoa. Isso me gera um relacionamento de cardinalidade um pouco diferente da cardinalidade que a gente viu antes. Então, a classificação desse relacionamento vai ser diferente. Em casos onde um marido casa com apenas uma esposa e uma esposa casa com apenas um marido, a gente tem um relacionamento um pouco diferente. É um relacionamento onde a cardinalidade está um de um lado, outro do outro. Então, a classificação desse relacionamento casa-com é a classificação 1 para 1. Então, a gente acabou de ver mais um tipo de relacionamento. Nós tínhamos anteriormente um relacionamento de muitos para muitos, agora nós temos um relacionamento de 1 para 1. Pronto, agora acabou? Ainda não. Tem mais um tipo de relacionamento aqui. Vamos ver mais um exemplo. Por exemplo, funcionário cuida de dependente. Dependente é cuidado por funcionário. Mais uma vez, vamos dar uma ampliada na nossa mente, colocar vários funcionários do lado esquerdo e vários dependentes do lado direito. Então vamos lá. O Godofredo, ele tem um dependente, que é a Godolores. A gente tá aqui embaixo aqui. Sim, Godolores, é o filho do Godofredo com a Dolores. Você já deve ter visto isso no curso de banco de dados, você esqueceu? Vou colocar ali, ó, o senhorzinho ali de baixo, que é casado com aquela japonesinha. Ele tem um dependente, que é o menino cacheadinho, e também tem outro, que é o rapazinho lá de cima. Então percebeu aí? O terceiro funcionário, ele tá relacionado a 2 dependentes. Sério, ele tem 2 filhos, por exemplo. O primeiro só tem um. O do meio, mais uma vez, tá sozinho, tadinho. Ele não tem filho nenhum, ele não tem dependente nenhum. Então, mais uma vez eu digo, pode ter nenhum, pode ter um ou pode ter vários. E aí vem os conceitos de cardinalidade nula, cardinalidade simples, múltipla e tudo mais. Então vamos analisar aqui, ó. Um funcionário pode ter um dependente, vários dependentes ou nenhum dependente, que é o caso desse aqui. Tá, e aí, o que eu escrevo? 0, 1 ou N? Vai pelo maior. Qual é o maior? O maior caso aqui é esse último caso, que ele tem vários. Então eu digo que cada funcionário pode cuidar de N dependentes. E cada dependente? Um dependente pode ter vários funcionários relacionados? A gente sabe que não, né? Mas aí você vai falar, mas na minha empresa pode. É uma situação adversa, mas normalmente um dependente existe apenas um funcionário tomando conta dele. Então tem aqui, ó, cada dependente é cuidado por apenas um funcionário. Mas Guanabara, se no meu sistema for esse modelo mais moderno, esse modelo que aceita que o mesmo dependente tenha 2 funcionários. É só você fazer um relacionamento muitos para muitos. Nesse meu caso aqui, na minha empresa fictícia que eu estou colocando aqui, um funcionário pode ter vários dependentes, mas cada dependente só pode estar relacionado a um funcionário. Isso me gera um outro tipo de relacionamento, onde cada funcionário pode ter N dependentes e cada dependente pode ser apenas de um funcionário. Temos agora um relacionamento que a gente classifica como de 1 para muitos. E tem livros que classificam 1 para muitos, muitos para 1. Na verdade, é só o sentido que você lê. Então, eu tenho 3 maneiras de classificar os meus relacionamentos. 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. Então, o seu primeiro passo deve ser modelar as entidades com seus atributos e seus relacionamentos e depois classificar cada um dos relacionamentos. Ó, esse relacionamento aqui é 1 para 1, esse é 1 para muitos, esse é muito para muitos. Então, vai botando cardinalidade aí pertinho das suas entidades. Isso é de suma importância porque aí a gente vai ver uma regrinha bem básica que é a regra principal do modelo relacional. Antes, vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, cliente compra produto. E aí? Classifica aí para mim. Cliente compra produto. Qual seria a cardinalidade? Vamos para a tela aqui. Então eu tenho cliente e tenho produto. Amplifica aí na sua mente, amplifica aí na sua cabeça, cliente, imagina vários clientes, produto, imagina vários produtos e faz a relação, faz a cardinalidade e classifica esse relacionamento para mim. Pausa o vídeo agora e tenta fazer isso mentalmente. A sua resposta já já eu te dou. Faz esse exercício, faz isso. Pausa o vídeo agora e diz qual é a classificação desse relacionamento. Então vai lá, pausa. Eu espero que você tenha pausado e tenha feito esse exercício mental que eu tinha falado anteriormente. Vamos ampliar aqui, ó. Então eu vou amplificar cliente e produto. Vou colocar vários clientes aqui na minha entidade cliente e vou colocar várias ocorrências de produtos dentro da minha área de produtos, dentro da minha entidade de produtos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer os clientes comprarem produtos. Por exemplo, o Godofredo ali, ó, comprou uma bola.
e também comprou um telefone. Ah lá, ele comprou 2 coisas. O senhorzinho lá de baixo, ele comprou um tênis, comprou uma bola e comprou um telefone. O senhorzinho é da ostentação aí, tá cheio da grana. E a Dolores, ela também comprou uma bola e um tênis. Provavelmente a Dolores vai querer jogar bola com esse tênis. Percebe aí? Cada cliente comprou vários produtos. Então vamos começar a classificar aqui, ó. Vamos pegar um cliente aqui. Um cliente pode comprar quantos produtos? Qual é o máximo? Ó, são vários, ó. Então eu vou colocar aqui em cima um N. Isso é, cada cliente pode comprar N produtos. Agora vamos pegar o seguinte aqui, ó. A bola. A bola foi comprada por quantos clientes, ó? 3 clientes, ó. Tem 3 setinhas chegando a bola. Então, cada produto pode ser comprado por N clientes. Temos aí, mais uma vez, um relacionamento muitos para muitos, que é o terceiro forma de relacionamento que a gente viu anteriormente. Beleza? Agora que você exercitou, uma dúvida pode estar na sua cabeça. Beleza, eu entendi que as entidades se relacionam, eu entendi que eu posso ter tuplas ligadas a várias, a uma, a nenhuma tupla do outro lado, e criando esse relacionamento. Tá, mas isso na prática, como é que eu faço a ligação entre uma entidade e outra? E aí a gente vai ter que lembrar de uns atributos muito especiais que a gente já viu, inclusive, no início dessa aula. É muito importante que a gente lembre que existem as chaves. A gente viu o conceito de chave primária, não vimos? Só dando uma pequena relembrada, chave primária é um atributo específico que identifica as tuplas. É um atributo que vai fazer com que nenhuma das tuplas, por exemplo, marido, nenhum dos maridos tem um atributo igual ao outro. Qual é o atributo que não pode ter um marido igual ao outro? CPF, por exemplo? Então, CPF seria a chave primária da entidade marido. Por exemplo, produto. O que um produto não tem igual ao outro? São várias coisas que não tem igual, mas acaba que algumas coisas podem se repetir. Mas, por exemplo, o código de barras de um produto. O código de barra não tem 2 produtos com o mesmo código de barra. Se eles tiverem o mesmo código, eles são produtos iguais. Então, o código de barra é um identificador do produto. Ficou claro isso? Então, nós vamos colocar CPF, código de barra, como a minha chave primária dentro das entidades de cada um dos produtos ou de cada uma das pessoas, do marido, enfim. E eu venho aqui te mostrar que existe um outro tipo de chave, que é a chave estrangeira. E muita gente se enrola com o conceito de chave estrangeira. Eu tenho uma maneira muito simples de explicar isso, daquele meu jeito retardado de sempre. Mas é simples. Vamos entender aqui o conceito de chave estrangeira. Imagina um mundo. Num lado do mundo, eu tenho uma entidade X. E essa entidade X tem sua chave primária. Do outro lado do mundo, eu tenho uma entidade Y. E essa entidade Y também tem sua chave primária. Se eu quiser fazer uma relação entre uma entidade e outra, relações teóricas na forma prática nada mais são do que troca de chaves. Então eu vou pegar a chave de um lado e jogar para o outro, pegar a chave do outro e jogar para um. Então, basicamente, por exemplo, eu tenho que relacionar a entidade X com a entidade Y. Vamos supor que para relacionar essas duas eu tenha que botar a chave de X, criar uma cópia lá para Y. Percebe que essa chave de baixo já era a chave primária de Y. Essa aqui foi a chave que veio de X. Então ela não é a chave primária de Y, ela é a chave primária de X que veio para cá. Então, eu chamo essa chave primária de X de chave estrangeira. Isso é, chave estrangeira era a chave primária de alguém, só que ela veio de um lugar para o outro. E o que vem de um lugar para o outro é o quê? É estrangeiro. Quando um cara dos Estados Unidos vem para o Brasil, ele é o quê? Ele é estrangeiro. Então, chave estrangeira é uma chave primária de algum lugar que veio para outro lugar. Ah, Guanabara, você está me dizendo que relação entre tabelas é só troca de chaves? Na prática, sim. Na prática, você vai começar a pegar chave de um lado, jogar para o outro, seguindo algumas regras, é claro. Não adianta só, tá beleza, então vou pegar todas as chaves e vou jogar e que tá tudo relacionado. Não. Existe uma técnica, existem regras para isso, e a gente vai ver daqui a alguns segundos. Mas, basicamente, criar relacionamentos entre tabelas é fazer troca de chaves. É pegar a chave primária de um lado e jogar para outro lado. E quando eu jogo essa chave primária para outro lado, ela não vira mais uma chave primária, ela é uma chave estrangeira. Eu espero que se você se enrolasse com isso, você não se enrole mais. Então o que é uma chave estrangeira? É a chave primária de alguém. Não é minha, mas é de alguém. Veio de algum lugar. Tá, Guanabara, mas beleza, mas que regras são essas? Essas regras são baseadas nas classificações dos relacionamentos. Tá vendo como uma coisa se liga na outra? Você precisa modelar uma entidade, ver quais são os atributos dela, definir lá qual é a chave primária. Para que eu preciso de chave primária? Vou precisar para identificar as tuplas, para você não ter registros duplicados, mas também vou precisar dela porque eu preciso relacionar. Deu para entender o negócio? Sem chave primária não existe relação. Então eu preciso pegar a chave primária de um lugar, jogar em outro lugar para poder fazer essa relação. Ah, Guanabara, mas e se eu não tiver chave primária?
Se não tiver chave primária, não tem relação, porque eu não vou poder pegar uma chave primária daqui e jogar como chave estrangeira lá. Ficou simples? E a regra para você pegar uma chave e jogar de um lado para o outro depende da classificação do relacionamento. Então a gente viu 3 classificações: um para muitos e muitos para muitos. Vamos ver a regra para cada um desses casos. Então vamos começar com o relacionamento 1 para 1. Aquele relacionamento que a gente viu anteriormente. Marido casa com esposa. Um marido casa apenas com uma esposa. Uma esposa é casada apenas com um marido. Quando o relacionamento é de 1 para 1, a gente tem que começar a pensar. Porque é o seguinte, existe uma regra dizendo, quando é relacionamento de 1 para 1, você pode juntar as tabelas numa tabela só. Já que um registro só se relaciona com um, você pode juntar. Só que essa regra também te diz o seguinte, você tem que ver se faz sentido manter esses dados separados. Nesse nosso caso, marido e esposa faz todo sentido, porque são duas pessoas que são casadas, têm um relacionamento, mas cada um tem a sua própria vida. Então elas são separadas. Então nesse nosso caso aqui, eu vou manter a relação entre duas tabelas. Quando você tiver um relacionamento 1 para 1, que quase não acontece, você vai analisar. Será que eu posso juntar essas duas tabelas numa tabela só? Se a tua resposta for sim, junta. Se a tua resposta for não, deixa separado. Tá, deixa separado e faço o quê? Aí vamos lá. Nós vamos pegar aqui marido e esposa. Vou colocar aqui os atributos de marido. Marido tem CPF do marido, o nome, a data de nascimento e a nacionalidade. Para a esposa, eu também tenho o CPF da esposa, o nome, o nascimento e a nacionalidade. Na verdade, aqui, eu posso chamar só de CPF e CPF, mas por questões didáticas, só para simplificar, eu chamei de CPF marido, CPF esposa. Para relacionamentos 1 para 1, é o mais fácil de fazer. Escolhe uma entidade. Geralmente, o que a gente chama de entidade dominante. E antes que a galera do preconceito... Senhores, não é uma questão ética, não é uma questão cultural, é uma questão didática. Para de ser chato. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, marido. Vou basear aqui em marido. O que a regra diz? Pegue a chave primária da outra entidade e transfira para o lado marido, colocando ele como chave estrangeira. Eu poderia, por exemplo, fazer o contrário. Pegar a chave CPF marido e jogar aqui em esposa como chave estrangeira. Como eu representei ele aqui na esquerda, geralmente a gente representa na esquerda as entidades dominantes. Então, o que eu fiz foi o seguinte, decidi aqui que a minha entidade dominante é marido, peguei a chave primária de esposa e transferi para cá. Ó, tá vendo? CPF esposa veio para cá. Esse nome não precisa ser o mesmo, tá? Mas os dados precisam ser os mesmos. Então, por exemplo, se isso aqui é um dado inteiro, esse aqui também tem que ser um dado inteiro. Se esse aqui é varchar, esse aqui também precisa ser varchar. Então, eu preciso que os atributos sejam compatíveis. Eles não precisam ter o mesmo nome, mas que eles sejam compatíveis. Essa é a regra para relacionamentos 1 para 1. Eu pego qual é a entidade dominante, decido qual é a entidade dominante, pego a chave primária da que não é dominante e jogo como chave estrangeira para minha entidade dominante. Vamos agora a outro tipo de relacionamento. Relacionamento de 1 para muitos. Para o relacionamento de 1 para muitos, o exemplo que a gente viu foi funcionário e dependente, né? Cada funcionário tem vários dependentes, cada dependente depende apenas de um funcionário. Vamos ver os atributos de funcionário que eu coloquei aqui, ó, CPF, nome, cargo e especialidade. E para dependente eu coloquei ali ID, nome, nascimento e nacionalidade. Eu não botei CPF aqui no dependente porque pode ser que o dependente não tenha CPF. Apesar de hoje em dia ter muita criança que já tem CPF. A regra do relacionamento 1 para muitos ou muitos para 1, né? Você chama do jeito que você quiser, também é simples. Basicamente, o que você vai fazer? A regra para relacionamentos de 1 para muitos é a seguinte. Você pega a chave primária do lado 1 e joga no lado muitos como chave estrangeira. É sempre assim, você não vai precisar decidir nada. É um relacionamento de 1 para muitos? Pega a chave primária do lado 1 e joga no lado muitos como chave estrangeira. Vamos fazer isso daqui? Então a regra é, pegue a chave primária do lado 1 e jogue do lado N como chave estrangeira. Então tem ali, ó, o CPF do funcionário. Percebe, ó? Aqui eu chamei de CPF e aqui eu já chamei de CPF do funcionário. Não precisa ter o mesmo nome. Mas, por exemplo, se CPF aqui é varchar de 12, aqui também é varchar de 12. O tamanho tem que ser o mesmo para a gente não ter incompatibilidades. Então a regra é, eu vou pegar o CPF daqui e vou jogar lá no dependente como chave estrangeira. Viu esse passo? Na próxima aula a gente vai aprender como define uma chave estrangeira na prática. Nós vamos abrir o MySQL lá e vamos definir chaves estrangeiras que são a base do relacionamento. Vamos partir agora para a terceira forma de classificação dos relacionamentos, que é o relacionamento muitos para muitos. O relacionamento muitos para muitos que a gente viu 2 exemplos, né? O último foi cliente e produto. Um cliente compra vários produtos, um mesmo produto pode ser comprado por vários clientes. O relacionamento muitos para muitos é o que é mais, entre aspas, complicado. É o que a galera mais se enrola, mas não é difícil, a regra é simples. Para você criar uma relação muitos para muitos, o que você vai fazer? Vou colocar aqui os atributos de cliente. Então, o cliente tem CPF, nome, endereço, telefone. E vou colocar os atributos de produto. Código do produto, nome, fabricante e preço.
Percebe aí que eu não botei acentuação em nada. Por exemplo, endereço, preço, não tem acento, não tem nada. Tudo em letra minúscula. Essa é a regra para os atributos. Se você precisar usar o espaço, usa o tracinho. Para representar o relacionamento entre entidades muitos para muitos, nós vamos fazer o seguinte. O relacionamento que é aqui no meio vai virar uma entidade. Olha aí só, vou dar uma afastada. O meu relacionamento compra virou uma entidade. Percebe que o N que estava perto do cliente de produto andou para essa entidade aqui. Vou fazer de novo o movimento. Voltei aqui, percebe o movimento do N. O N que estava colado em cliente e o N que estava colado em produto vão andar para compra. Esse vai andar para cá e esse vai andar para cá. Percebe aí, olha a animação? Beleza? Então, o N ficou mais próximo da compra. E compra também tem seus atributos. Por exemplo, qual foi o identificador da compra, qual foi a data que o cara comprou, qual foi a forma de pagamento que ele utilizou. Então, eu não vou botar forma de pagamento em produto nem em cliente, eu vou deixar em compra. Ele também tem sua chave primária. E aí, eu tenho 3 entidades agora. Faltou os relacionamentos. Eu vou criar 2 mini relacionamentos aqui, Tá vendo? Criei 2 mini relacionamentos. E falta a cardinalidade desse lado. Você não precisa nem pensar, é só colocar 1 e 1. Então, eu coloquei um aqui e coloquei um aqui. Então, o que eu tinha de relacionamento muitos para muitos se transformou nesse conjunto relacional aqui. Mais uma vez eu te digo, tá com dúvida? Volta um pouquinho. Dá uma olhada na descrição do vídeo, eu sempre boto os minutos, a minutagem dos dados importantes. Volta e assiste de novo. Você não pode sair dessa aula com dúvidas. Então percebe agora que o que eu tenho são 3 entidades ligadas 2 a 2 com um relacionamento 1 para muitos. E qual é a regra de relacionamentos 1 para muitos? A chave primária do lado 1 vai para o lado muitos como chave estrangeira. Não foi isso que eu te ensinei? É só aplicar. Basicamente o que eu vou fazer aqui, vou pegar o CPF, que é a chave do lado 1, lado 1, pego a chave primária e jogo do lado muitos. Então, vou pegar o CPF, vou jogar para lá como o CPF do cliente. Como eu também tenho um relacionamento aqui, vou pegar o código do produto, vou jogar aqui para a minha entidade compra, também como chave estrangeira. Então, basicamente, o que eu fiz foi pegar a chave primária desse lado, jogar para cá como chave estrangeira, e a chave primária desse lado, jogar para cá como chave estrangeira. Isso porque são relacionamentos, esse relacionamento é o quê? 1 para muitos. A regra é, pega a chave daqui e joga para cá. E aqui eu também tenho, 1 para muitos. Na verdade, muitos para 1, né? Eu pego a regra e aplico. Eu vou pegar a chave primária do lado 1 e jogar do lado muitos aqui, Eu peguei o código do cliente, virou chave estrangeira, e o código do produto também virou chave estrangeira. Então, a regra para relacionamentos muitos para muitos é desmembrar esse relacionamento muitos para muitos em vários relacionamentos de 1 para muitos. E com isso, chegamos ao final dessa aula teórica. Você gostou? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que a forma de eu explicar tenha sido um pouco diferente da do seu professor, porque se eu falei a mesma coisa, o seu professor ficou chata pra cacete. Mas eu tentei ilustrar, tentei mostrar de forma prática, de forma bem didática pra você, que é aquele jeito que vocês gostam que eu faço sempre durante as nossas aulas. Mais uma vez eu venho pedir, se você não entendeu ou se ficou um pouquinho de dúvida, assiste essa aula de novo antes de assistir a próxima aula. A 15ª aula do curso de banco de dados é exatamente a parte prática disso que eu falei. Então, por exemplo, se você não sabe essas regras de jogar chave, criar chave estrangeira, se você não sabe nem o que significa chave estrangeira, para que você vai seguir no curso? Porque na próxima aula eu vou te mostrar como criar chaves estrangeiras e, com isso, criar relações entre tabelas e fazer com que o dado funcione com o outro. Na 16ª aula, nós vamos trabalhar joins, nós vamos trabalhar junções, um select com join. Lembra que você aprendeu join, tomou uma surra absurda? É porque você não tinha a classificação de relação. Porque acaba que no seu curso, o conceito de classificação de relação e o conceito de join estão muito distantes. Geralmente, no início do curso, você vê modelo relacional e lá no final do curso, você vê joins. E aí você acaba não juntando. Eu vou dar join bem pertinho do modelo relacional. Então você vai entender melhor. Acredita em mim. Mas para isso, você precisa estudar. E sabe outra coisa que você precisa fazer? Compartilhar isso tudo. Mostrar para o maior número de pessoas. Aqui, agora tem uma mãozinha. Você pensou que isso aqui fosse digital? Aqui, não, rapaz. Agora, aqui, Então o que você tem que fazer, Primeiro, se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal. Então, clica aqui, Sempre que tiver uma aula, você vai ser avisado. Se você marcar lá o negocinho lá da engrenagem, você vai dizer, quero receber e-mail desse canal, que esse canal é bem legal. Nunca se esqueça também, aqui você vê o curso completo, aqui você vê todas as aulas, uma playlist completa. E aqui no meio, a experiência completa, aqui é o curso em vídeo, que a gente vai poder ver todas as informações, inclusive com esses slides disponíveis.
Nunca se esqueça também, ó, aqui em cima, com a interatividade, você tem acesso ao que a gente julga, eu e minha equipe julgamos, como importantes para você assistir essa aula. E nunca se esqueça, pequeno gafanhoto, estude bastante. Estude muito, porque é só estudando que a gente consegue aprender muita coisa e a gente consegue evoluir na vida. Conto com a ajuda de vocês, conto com a divulgação de vocês, divulga esse vídeo aí nas redes sociais, essa aula ficou caprichada, mostra para as pessoas. Queria agradecer, queria mandar um grande abraço para todos os professores, eu recebo muita foto de professores dando aula usando meus vídeos, professores dando aula usando meus slides. Eu fico muito feliz em poder ajudar você, professor. Eu só peço que você mantenha a fonte e mostre para os seus alunos que existe uma maneira deles estudarem na sua própria casa, no conforto do lar. É muito importante a sua aula, mas é muito importante a minha também. O seu trabalho é complementado pelo meu. O meu serviço é ajudar você, sendo professor ou sendo aluno. Então é isso, pequeno gafanhoto. Assiste essa aula mais de uma vez para você poder entender tudo bonitinho antes de partir para a 15ª aula, ok? Combinado? Um forte abraço e até a próxima. Então eu tenho o cadastro de gafanhotos e eu tenho o cadastro...